Eu estou muito animado para que Jesus quer falar hoje. Eu acho que a única pessoa que não está animada sobre a pregação de hoje é a Jéssica, porque ela ouviu, acho que a mensagem essa semana umas 3, 4 vezes. Se ela quisesse vir aqui na frente, ela pregava no meu lugar, porque acho que ela sabe mais do que eu. Mas Jesus, ele quer falar algo para nós hoje. Eu vejo que tem bastante gente de pé, a gente tem bastante lugar aqui no meio. Se vocês puderem sentar para o meio e deixar as pontas livres para o pessoal que está chegando poder sentar, fazendo um favor. A série que a gente está falando é Presente. Se você está acompanhando as redes sociais ou você está vindo à igreja no cinema, você tem entendimento um pouquinho do que a gente está falando. Mas para você que ainda não tem entendimento, eu vou fazer um resumo aqui, fazer um trailer do que a gente pregou. O primeiro tema que a gente teve de Natal foi dar presente. E quem inaugurou a tradição de dar presente no Natal foi Deus, porque Deus deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é o presente, e Ele inaugurou essa tradição para que hoje nós pudéssemos também dar presente. Então Jesus é esse presente. No segundo domingo a gente falou sobre ter presente, no sentido de que nós temos o presente porque nós temos a vida eterna que Jesus conquistou para nós. E hoje nós vamos falar sobre ser presente. Então, se Jesus é o presente, então é ser Jesus. Então, você que trouxe sua Bíblia, seu aplicativo e queira acompanhar, abre em João 1, do 1 ao 5. Eu gosto tanto do livro de João. Nesse dezembro eu coloquei o propósito de ler os evangelhos novamente, para ter um entendimento de quem Jesus é, porque as cartas elas falam sobre a conduta cristã, mas os evangelhos falam quem era Jesus. E daí eu comecei pelo livro de João, e eu achava que o meu livro preferido era Gálatas, mas daí depois que eu li João, eu descobri que o meu livro preferido é João, porque ele traz uma identidade de Jesus que não tem nos outros evangelhos, que não tem em outro lugar, porque João era aquele cara que deitava no colo de Jesus. Então, se tinha um cara que conhecia Jesus, era esse cara. E ele diz assim, no começo aquele que era a palavra já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Entenda uma coisa, Deus, Ele era uma palavra. A Bíblia diz que no princípio de tudo havia apenas a palavra, e a palavra era o próprio Deus. Só que assim hoje, como na época de Jesus, tinha muita gente dando palavra. Tinha fariseu, tinha saduceu, tinha gregos, tinha romanos, todo mundo tinha uma palavra, todo mundo tinha algo a dizer, todo mundo tinha um discurso, todo mundo tinha uma ideologia. As pessoas estavam cansadas do discurso que estava sendo falado. E hoje é a mesma coisa, você entra no Instagram, é tipo uma frase motivacional atrás da outra, você vai no ônibus, tem aquelas frases para animar seu dia, você está no carro dirigindo, tem um caminhão escrito Deus é fiel, e todo mundo tem uma palavra, 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 mas elas continuam voltando vazias, porque elas não têm preenchido o nosso coração. Sabe por que a palavra ela se tornou carne? Porque a palavra ela não queria ser ouvida, ela queria ser sentida. Jesus ele estava cansado de um monte de gente falando e não preenchendo ninguém. Daí ele falou, quer saber, eu vou preencher o ser humano. Eu vou tocar nele, eu vou falar com ele, eu vou ouvir ele, eu vou sentir o que ele está sentindo, eu vou saber o que ele está fazendo, porque eu vou ser igual a ele. E daí, se você duvida disso, lá em 1 João do 1 ao 4, ele diz assim: estou escrevendo a vocês a respeito da palavra de vida, ou seja, Cristo, que existiu desde a criação do mundo. Nós ouvimos com os nossos próprios olhos, olha só, nós ouvimos e com os nossos próprios olhos nós vimos. De fato nós vimos e com as nossas mãos nós tocamos nela. Ele estava falando de Jesus. A palavra ela não é mais algo que eu preciso dizer, a palavra agora é algo que eu preciso tocar.
A palavra agora é um ser humano, a palavra agora é o próprio Jesus. Então, o que é ser presente? O que é ser Jesus? Primeiro a gente tem que entender uma coisa, e eu quero partir do primeiro ponto que o Thales colocou semana passada, que nós temos a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é o céu, a vida eterna é viver para sempre, a vida eterna é o paraíso, a vida eterna é isso. Eu digo que não. Jesus disse, lá cadê? Satanás quer me derrubar, mas ele não vai conseguir. João 17, do 1 ao 4 diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a tua natureza divina do teu Filho, a fim que revele a tua natureza gloriosa, pois tem dados o Filho a autoridade sobre os seres humanos, para que dê vida eterna a eles. A vida eterna é essa. Então a vida eterna é o que Jesus define: que conheçam a ti, que és o único verdadeiro, e conheço também Jesus Cristo, a quem enviaste no mundo. Então a vida eterna não é um lugar, a vida eterna não é o paraíso, a vida eterna não é o céu, a vida eterna é o conhecimento de Jesus. Então você não começa a tua vida eterna quando você morre, você começa a tua vida eterna a partir do momento que você conhece Jesus. Então por que você está buscando alguma coisa que você já tem? Nossa, estou buscando a vida eterna. Mano, você já conhece Jesus, você já tem a vida eterna. O conhecimento de Jesus deu acesso a Ele. E sabe por que a vida é eterna? Porque concorda comigo que Deus é imenso, Deus é grande, Deus é poderoso, e Ele te conhece por completo. A Bíblia diz que Ele conhece o número de fios da nossa cabeça. A gente vive eternamente porque vai precisar de uma eternidade inteira para conhecer quem realmente Deus é. Então a eternidade, ela não fala de poder, a eternidade não fala de redenção. Sabe do que a eternidade fala? De relacionamento. Jesus morreu por você, para você ter um relacionamento com Deus, para você ter acesso a Ele, para que você pudesse conhecê-lo. E eu já vou falar o que essa palavra conhecer quer dizer, mas antes eu quero dizer que, por que nós somos igreja hoje? Já parou para pensar por que nós somos igreja? Porque Jesus é a igreja. Quando Davi, ele ia na tenda, e ele falava assim: Deus, eu quero construir um templo para você, eu quero construir uma casa onde o Senhor habite, eu quero construir um lugar onde o Senhor possa morar. E daí Deus pegou e responde para ele assim: Davi, eu vou habitar em templo feito por mãos de homens, Davi, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Aí Salomão falou assim: não, se meu pai não construiu, então eu vou construir. Ele foi lá, construiu um templo super bonitão, tal. Vieram os babilônios, destruíram. Aí veio Zorobabel com Neemias e Esdras, e eles reconstruíram o templo. Aí depois, na época de Jesus, vieram romanos e mudaram o templo. Era esse o templo? Não era. E a resposta está na pergunta que Deus fez para Davi: eu vou habitar em templo feito por mãos de homens? Jesus é a igreja porque Ele é um templo que não foi feito por mãos de homens, Ele foi feito pela obra do Espírito Santo. Então Deus, Ele construiu o próprio corpo que Ele ia habitar, e Ele veio na imagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer saber como Deus é? Saiba como Jesus é. Você quer saber como Deus, Ele pensa? Veja como Jesus pensa. Você quer saber como Jesus trata os pecadores? Veja como Jesus trata os pecadores. Toda palavra da Bíblia que não está no olhar de Jesus Cristo, não está naquilo que Jesus era, descarta. Porque a palavra, o próprio Cristo, é a palavra. E se a palavra é o Cristo, é Ele que eu tenho que ouvir, é Ele que eu tenho que seguir, é Ele que eu devo viver. E por que nós nos tornamos igreja? Lembra que eu falei que através de Jesus Cristo nós conhecemos o Pai? Esse conhecimento, e em outros textos lá em Gálatas vai dizer que nós estamos unidos com Cristo. A palavra dessa união e desse conhecimento é uma palavra grega que significa aiada. Aiada é a consumação do casamento. Quando um homem e uma mulher, elas têm eles se casam, eles têm relação sexual, há uma consumação do casamento e ali eles se tornam uma só carne. É a mesma palavra que dá origem à palavra de Adão e Eva quando eles se tornaram uma só carne.
Sabe por que você é um com Jesus Cristo? E Jesus Cristo é um com você? Porque você está casado com Ele. Quando um homem e uma mulher, eles se casam, ele tem relação sexual, o ímen da mulher é rompido e é um derramamento de sangue. Nesse momento as duas almas se tornam uma só, porque houve um sacrifício, houve um sangue derramado ali, houve um pacto de sangue entre as duas almas. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, Ele casou Deus com a humanidade. Ele sangrou no seu próprio corpo o sacrifício que uniria Deus com a humanidade. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo em regiões celestiais, é porque eu sou um com Ele, se eu sou um com Ele, eu também estou lá, e Jesus Cristo se faz presente aqui na terra, porque se eu sou um com Ele, eu estou aqui, então Ele também está aqui. Jesus se faz presente. Então quando te perguntarem assim, se Jesus se faz presente, por que tem tanta fome? Por que tem fome na África? Por que tem câncer? Por que tem todas essas coisas? É porque eu ainda não me manifestei, é porque eu ainda não fiz alguma coisa, porque Jesus está presente, Jesus sou eu. Por isso a próxima vez que você vê uma situação na rua e fala assim, Jesus abençoa aquela pessoa, não, vai lá você é Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, a gente tem que despedir o povo para eles comerem. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Dei vocês de comer. E às vezes a gente chega assim, Jesus, aquela família está passando fome, dê vocês de comer. Olha Jesus, aquela pessoa precisa de uma visita, dê você uma visita. Jesus, aquela pessoa está precisando de roupa, dê você uma roupa. Você é um com Ele. Não tem nada que você faça que torne você mais íntimo de Deus, e não tem nada que você faça que o torne menos íntimo de Deus, porque você está unido num matrimônio, você está unido num casamento, você é um com Ele agora. E agora que eu sou um com Ele, agora que eu sou Jesus Cristo, como eu devo viver? Como eu devo agir? Eu conversava essa semana com algumas pessoas e foi muito engraçado, porque essa semana assim, 3 pessoas me procuraram para desabafar ou para pedir ajuda ou algum conselho, e eu estava vendo assim a cumprimento dessa palavra, que ser presente é isso, sabe aquela pessoa quando você está muito triste, você lembra dela, nossa, eu precisava falar com aquela pessoa é presente na tua vida. E assim como Jesus ele entregou a sua própria vida por nós, nós devemos entregar a nossa vida pelo outro, a ponto de que no momento mais difícil que ele tiver, no momento mais difícil que ele pensar em desistir, ele lembra de você e pensa, nossa, preciso conversar com aquele cara, preciso conversar com aquele cara. E se você vê como Jesus ele tratava as pessoas, como Ele era com o outro, você muda totalmente o teu comportamento, você muda totalmente aquilo que você pensa. Às vezes a gente por muito tempo condenou coisas da religiosidade, coisas que a gente fala assim, não precisa disso, cara, não jejua, não ora, não faz isso, não tal. E realmente você não precisa fazer isso para benefício próprio, você não tem que ser fácil que você seja mais íntimo de Deus. Mas vou te dizer uma coisa, a partir do momento que você faz isso não por você, mas pelo outro, muda totalmente a tua perspectiva. Eu leio, e eu estudo, e eu oro, e eu faço essas coisas para que no momento difícil, quando alguém vier falar comigo, eu tenha algo para dizer para ela, sabe? Eu faço isso para que no momento difícil, quando ela estiver precisando, eu possa abraçar ela e ter uma palavra de vida, não apenas ter um abraço. Porque se Jesus quisesse dar apenas um abraço, Ele te faria mudo, mas Ele te deu uma voz para você falar. Se Deus quisesse que você simplesmente desse um presente, cara, Ele te faria milionário para você dar presente para todo mundo. Mas Jesus ele te fez exatamente quem você é, para viver exatamente com as pessoas que você vive, para tocar exatamente aonde você está. Com certeza nesse momento você deve estar lembrando de uma pessoa que passou talvez esse mês, esse ano pela tua vida, e você poderia ter dado uma palavra por ela, ou você deu uma palavra por ela.
Em Mateus 22, do 36 ao 40, diz assim: Mestre, qual é o mais importante mandamento de todos? E daí você deve estar pensando assim: o mandamento de Jesus é qual? Amar o próximo como a mim mesmo, né? Esse é o mandamento de Jesus? Não. Esse é o resumo da lei. Se você ler, mestre, qual é o mais importante dos mandamentos? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei e Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, isso não é o que Jesus ensinou, isso é o que a lei e os profetas ensinaram. Você concorda comigo que você amar o outro como você se ama vai ser um amor com defeito? Às vezes você não está andando na rua assim, você não lembra de um episódio lá da 5ª série que você pensa assim: nossa cara, como eu fui idiota, meu Deus, por que eu falei aquilo? Ou às vezes você está numa discussão e você sai uma palavra que você não queria falar, e daí depois você pensa: nossa, por que eu falei aquilo? E daí aquele remorso é o que? Algo contra você, né? Então, se você amar o outro como você se ama, quando ele cometer um erro, um defeito, você vai apontar para ele também, vai dizer assim: cara, você é defeituoso, você não devia ter feito isso. Por quê? Porque o amor por você tem defeitos também. Então qual que é o amor verdadeiro? Qual é o mandamento de Jesus? Está lá em João 15:12, e ele diz assim: o meu mandamento é este: ame os outros como eu amei vocês. Não é como eu me amo, é como Jesus te ama. Não é como eu me olho, é como Jesus te olha. Não é como eu me sinto, mas é como Jesus se sente. Não é sobre o que eu sonho, mas é sobre o que Jesus sonha sobre você. Não é sobre o que eu planejo para você, mas é sobre o que Jesus planeja para você. Será que vocês conseguem olhar como Jesus olha? Será que vocês conseguem sentir o que Jesus sente? Na multiplicação de pães, os discípulos, eles não olhavam como Jesus. Eles diziam: não, despede essa multidão, despede eles, a gente está cansado, a gente acabou de pregar aí em um monte de cidade, e você ainda quer pregar para mais gente aí, despede essa galera, a gente não quer mais fazer isso. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar? Será que vocês conseguem enxergar a multidão como eu enxergo? Será que vocês conseguem ver o que Jesus vê? Será que vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo por eles? Será que vocês conseguem entender o que eu entendo para eles? Será que vocês conseguem? Há uma história que eu li num livro muito legal, que eu aconselho vocês a ler, que é Maravilhosa Graça, e a história de Will Campbell. Will Campbell era o braço direito de Martin Luther King, e ele ajudava Martin Luther King nas passeatas, nos discursos e tudo mais. E ele tinha um amigo dele, bem íntimo, que era ateu. E ele sempre questionava assim: cara, se Deus existe, se Jesus existe, por que está acontecendo isso? Por que a Ku Klux Klan é feita por irmãos batistas? Não sei se sabia, mas a Ku Klux Klan era feita por membros batistas, sulistas, que queriam o quê? Que os negros não existissem mais. E daí esse amigo de Will Campbell falava assim: cara, por que você continua ajudando esses caras? Por que você continua amando eles? Por que você continua estando com eles? Você acha mesmo que Jesus ama eles? Você acha mesmo que Jesus morreria pela Ku Klux Klan? Você acha mesmo que Jesus morreria por eles? Eles acabaram de matar aí mais de 600 jovens, e você continua ainda falando que Deus existe? E ele começou a chorar, e de repente Deus falou com ele, ele começou a sorrir, e daí o cara falou assim: cara, por que você está sorrindo? Aí ele olhou para ele e falou assim: é que incrivelmente Jesus morreu tanto pelo jovem que foi assassinado, tanto pela Ku Klux Klan. Sabe o que ele fez? Ele saiu do movimento de Martin Luther King, ele foi para uma cidade onde só havia seguidores da Ku Klux Klan, e ele começou a evangelizar eles de novo. Porque se nós olharmos como nós nos amamos, nós vamos olhar assim: nossa, esse cara é um assassino, esse cara não presta, esse cara não tem salvação. Mas quando eu olho como Jesus olha, nossa, esse daí é meu filho, ele precisa de mim, ele precisa me ouvir,
ele precisa me tocar, ele precisa me sentir. Eu não sei você, mas eu tive muito estresse o ano passado nas eleições, porque não por causa de voto, nem essas coisas, tipo, você vota em quem você quiser, mas eu via tipo alguns cristãos tipo orando para alguém ser preso, eu via outros orando para que alguém se desse mal, em vez de eles orarem para as pessoas serem salvas, em vez de eles olharem para as pessoas reconhecerem Jesus, em vez de eles orarem para que as pessoas vissem Jesus através da vida deles. Eu vi pessoas cristãs desejando o mal do outro, desejando que o outro se desse mal, que alguém fosse preso, que alguém se desse mal. Sabe, em Filipenses diz que é para a gente amar os presos como se a gente estivesse preso junto com ele. O Evangelho é o Evangelho de liberdade, o Evangelho é o Evangelho de verdade, o Evangelho é o Evangelho de amor. E onde está o amor não existe lugar para medo, desprezo, ódio, rancor. Só existe Jesus. Só existe eu olhando para você e sabendo que você é igual a mim, porque nós estamos unidos com Cristo. Será que você entende que quando você critica alguém que está do teu lado, quando você critica alguém, você está falando de você mesmo? Você está falando de você mesmo. É como se você estivesse olhando no espelho e criticando a tua imagem que está no espelho. Jesus, ele se faz presente porque nós estamos aqui. Jesus, ele se faz presente porque ele vive dentro de cada um de nós. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que nós entendemos com Jesus é que Jesus era verdadeiro. Jesus era verdadeiro, só que ele não era aquele verdadeiro rude, que tem aquele cara que é verdadeiro, mas assim meio chucrão, sabe? Tipo, cara, gostou do presente? Não, cara, não gostei não. Ei, cara, vamos comigo sexta-feira sair? Não, cara, não tô afim não. Sabe? Tipo, um cara que é seco. Não, Jesus era verdadeiro, mas era com amor. Iam perguntar para ele assim: você é o rei dos judeus? Você é o rei dos reis? Cara, você que está dizendo. Iam perguntar para ele assim: você se diz filho de Deus? Você que está dizendo, cara. Ser verdadeiro não é falar verdades. Ser verdadeiro é ser íntegro. Jesus, ele não precisava falar quem ele era, porque ele sabia quem ele era, e as pessoas reconheciam quem ele era. Será que as pessoas têm reconhecido você pelo que você fala ou pelo que você é? Às vezes a gente fica pensando em como a gente pode falar de uma maneira diferente para que as pessoas conheçam mais a gente, mas a verdade é que não é sobre falar, é sobre manifestar, é sobre ser, é sobre ser alguém, se tornar alguém. É sobre as pessoas olharem para você e saberem: cara, é esse cara, eu conheço ele, não porque alguém me disse ou porque ele falou alguma coisa, mas porque eu vejo ele vivendo. A morte de Jesus perdoou os nossos pecados, a ressurreição deu a vida eterna, mas a vida de Jesus ensinou você a viver. Já parou para pensar que Jesus não podia não ter vivido? Ele podia ter nascido como um bebê, aí Herodes mandou matar os bebês, matava o bebê, ele ressuscitava como um bebê, você tinha vida eterna, você era perdoado dos seus pecados, estava tudo certo. Porque o propósito de Jesus não era simplesmente te perdoar e te dar conhecimento sobre quem ele é, mas era te ensinar a viver. O primeiro Adão, ele pecou porque ele queria ser igual a Deus. O segundo Adão, ele se redimiu porque se tornou de Deus em homem. Ele colocou o homem no lugar certo. Ele colocou o homem no propósito certo. Deus, ele te fez para você ser humano. A terceira coisa que eu entendo com Jesus é que Jesus, ele era generoso. Ele curava, ele ensinava, ele alimentava a multidão, ele chorava, ele orava, ele tinha amigos, ele tinha melhores amigos, ele amava todo mundo, mas não gostava de todo mundo. Como assim? Porque amar é querer o bem, gostar é querer perto. Então Jesus, ele amava todo mundo e morreu por todo mundo, mas nem todo mundo andou junto com ele, porque nem todo mundo ele gostava.
ame todo mundo, queira o bem de todo mundo, mas goste daqueles que gostam de você. Como assim? Tem pessoas que eu amo, que eu desejo o melhor para a vida delas, que eu quero que elas tenham sucesso na vida delas, mas eu sei que se eu andar com elas não vai dar certo. Então eu amo elas, mas eu não ando junto com elas. Em Filipenses 2, do 1 ao 7, diz assim: por estarem unidos com Cristo, ou seja, aiada, um com Ele, vocês são fortes, o amor dele anima vocês, vocês participam do Espírito de Deus, são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos em alma e mente, ou seja, em sentimento e pensamento. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Sabe o que é ser presente? Sabe o que é ser Jesus? É ser humano. Você está tentando ser tanta coisa na vida, né? Você está tentando ser profeta, você está tentando ser pastor, você está tentando ser apóstolo, você está tentando ser bem sucedido na tua carreira, você está tentando ser milionário, você está tentando ser um bom vendedor, você está tentando ser um bom profissional, você está tentando um monte de coisa. Mas ser Jesus é ser humano, é ter o mesmo sentimento dele, é sentar na mesa com os amigos, é dar o pão para quem precisa, é tocar em quem precisa ser tocado. A religião, quando tocava num leproso, ela ficava impura. Jesus, quando tocava num leproso, ele era curado. A religião, quando tocava em uma adúltera, era impura. Quando Jesus falava com uma adúltera, ela se tornava a pessoa mais pura do mundo. Ser humano. Para de tentar ser outra coisa. Não seja igual o Adão que queria ser igual a Deus, mas seja igual a Jesus que queria ser igual a você. Sabe, a gente elogia tanto o Antigo Testamento que existiam profetas tão poderosos que Deus pegou e levou eles lá para cima. Mas deixa eu te contar uma boa notícia: você é muito mais poderoso do que eles, porque não foi você que foi para cima, foi Deus que veio até você. Jesus, ele se tornou humano porque ele queria ter o mesmo sentimento que você. Ele se tornou humano porque ele queria tocar as mesmas pessoas que você. Ele se tornou humano porque ele queria dar o pão igual a você. Sabe uma revelação para você? Que quando Jesus ele falava no caminho de Emaús, lembra? Quando ele ressuscitou, ele ficou o caminho inteiro falando com os discípulos e ninguém reconheceu ele pelo que ele falava. Mas no momento que ele sentou na mesa, ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Será que você consegue ter isso igual a Jesus? Não ser reconhecido pelo aquilo que você diz, mas ser reconhecido pelo aquilo que você reparte? A humanidade de Jesus não foi reconhecida pelo que ele dizia, pelo que ele curava, ou como ele se vestia, porque nem assim reconheceriam ele, mas foi reconhecido no partir do pão. Por isso que quando ele vai receber os discípulos, ele vai na praia, ele prepara um peixe, ele prepara uns pães, e daí João reconhece ele, Pedro ele sai correndo, e eles só reconhecem Jesus porque Jesus estava fazendo um banquete para eles, estava dividindo aquilo que ele tinha. Sabe como as pessoas vão reconhecer Jesus na tua vida? Quando você partir o pão com elas, quando você partir a sua vida com elas, quando você partir o teu sentimento com elas, quando você ser vulnerável com elas, quando você ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o sentimento de não ser igual a Deus, mas o sentimento de ser humano.
ser presente é ser humano. Aleluia.